Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos ainda dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 8, o bom pastor da vida pelas ovelhas. A leitura da Bíblia, João capítulo 10, versículos de 1 até 18. Portanto, não vamos chegar até o final do capítulo 10. Eu ainda gostaria de comentar um pouco mais no capítulo anterior, capítulo 9, o versículo 39, que eu comentei no final da última mensagem. Acho isso muito importante, que diz o seguinte: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio, na sua primeira vinda, fazer uma separação. O juízo aqui é fazer uma separação entre os que não veem e os que se julgam ver. Eles acham que estão vendo, mas na verdade não veem. Tanto é que no capítulo 9 nós acompanhamos a dificuldade que Jesus tinha com eles, até o ponto de dizer: será que vocês não entendem a minha linguagem? Eu venho da parte do Pai, e eu sou, eu fui enviado pelo verdadeiro, e eu não falo nada por mim mesmo. Tudo que eu falo, eu ouço dele, ele que me manda falar. E os judeus não conseguiam entender. Então, quando chegou nesse ponto, aí ele disse: eu vim a este mundo para juízo. Eu venho aqui para estabelecer um marco. Uns ficam para um lado e outros ficam para o outro lado. Ninguém fica em cima do muro. Ele dividiu em duas alas. Uma ala dos que não veem, outra ala dos que se julgam ver. Porque a religião judaica representa aqueles que julgam ver, julgam servir a Deus, porém a sua fonte está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles servem a Deus no certo e o errado. Essa mesma árvore que a serpente induziu Eva a comer, e o que provocou a queda do homem. Então, queridos irmãos, tomem muito cuidado. Se nós não estivermos na árvore certa, a árvore da vida, nós nos conduziremos pela árvore errada, viveremos na árvore errada, árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus veio para juízo, para separar os que vivem e servem a Deus na árvore do conhecimento, com as suas tradições e preceitos, dos que desejam, Ele veio fazer essa separação entre os primeiros dos segundos, dos que desejam receber vida e cura pela fé no enviado, conectando-se à árvore da vida. Você quer fazer parte de que grupo? Os fariseus não reconhecem que estavam cegos. Versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso
também nós somos cegos? Aí Jesus respondeu-lhe: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Os irmãos entenderam? Se os fariseus reconhecessem que eles são cegos, o Senhor teria salvado a eles, mas eles não reconhecem que eram cegos. Eles insistiam em dizer que eles veem. Ora, se eles veem, Jesus, se eles dizem que veem, não precisam de Jesus. Então Jesus não tem como salvá-los da cegueira. 2 Coríntios 4 eu li, vamos reler. Aqui diz, versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É só até aí. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando que o Deus desse século, o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos? Quando que aconteceu isso? Gênesis 3. Gênesis 3. Eu já disse na mensagem anterior que a cegueira está relacionada a duvidar da palavra de Deus e desobedecer a palavra de Deus. Então aqui, capítulo 3, versículo 1: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Quer dizer, então ele já coloca um grande sinal de interrogação à palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, não caia na conversa do inimigo duvidando da palavra de Deus, porque duvidar da palavra de Deus é o início da cegueira. Aí no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, quando a serpente disse para a mulher: Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Deus está escondendo de vocês essa árvore, tá? Então Satanás é muito sagaz, muito sutil. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha o resultado de ter consumado a desobediência. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque aqui diz que os olhos deles se abriram. Irmãos, esse abrir dos olhos é a contaminação da serpente, do pecado, já no homem que desobedeceu contra a palavra de Deus. Então, se eu perguntar, quando o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, onde está 2 Coríntios 4:4, quando que aconteceu isso? Foi no momento em que Eva e Adão
consumaram a desobediência à palavra de Deus, transgrediram a palavra de Deus. No momento que consumou isso, os seus olhos se abriram. Isso é um engano, quando seus olhos se abrem, nesse momento, na verdade, vocês se tornaram cegos. A cegueira tomou conta de toda a humanidade. Por isso, irmãos, não sejam esses que são enganados, acham que agora estão vendo um monte de defeitos, revoltado contra Deus, porque Deus escondeu essa árvore de nós, né, achando que Deus teve uma outra intenção, não quer que a gente seja como Ele, né, capaz de julgar o bem e o mal. Irmãos, esses olhos começam a se abrir, começam a analisar as coisas à maneira de Satanás, provocando ainda mais a rebelião. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, se você quer ser curado, diga para o Senhor: Senhor, eu tenho a cegueira, mas agora eu quero ver. O Senhor Jesus veio para estabelecer esse juízo. Se você diz: eu tenho a cegueira e eu quero ver, então o Senhor vai te colocar do lado dele. Se você insistir em dizer: eu estou vendo, não preciso de cura, então continuam nos seus pecados, tá? É isso que Jesus falou. Por isso que é muito importante, irmãos, deixar claro que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos no momento em que Adão e Eva consumaram a rebelião, a transgressão contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos se abriram. Abrir os seus olhos aqui não é positivo, é negativo, tá? Tá bom, então vamos seguir aqui. Capítulo 10. Antes de entrar no capítulo 10, ainda nesse assunto, vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio 11. Versículo 5, diz assim, Deuteronômio 11, versículo 29. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, para vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Que significa isso, irmãos? Antes de você entrar na boa terra, você precisa fazer uma escolha. Não pode ficar em cima do muro. Não existe um terceiro lugar, dizer eu sou neutro. Irmão, não existe neutro. Não existe neutralidade na questão com o Senhor. Ou você é ou você não é. Ou você escolhe o monte Gerizim, você escolhe a bênção, você escolhe a vida, ou você escolhe o monte Ebal, a maldição e a morte. Que você escolhe? Por isso, irmãos, diante de todos nós há uma escolha. Você precisa fazer a escolha. Jesus veio para estabelecer o juízo, para que os que não vêm, vejam, e os que acham que vêm, vão permanecer nos seus pecados. Irmãos, não tem outro caminho. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Não há neutralidade.
Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Quer dizer, dentre todas as 12 tribos, Deus irá escolher uma tribo, e Deus irá escolher uma cidade, e nessa cidade Deus porá o seu nome e fará daquele lugar a sua habitação, e para lá todo o povo das 12 tribos tem que ir para lá. Irmãos, isso é uma ordem. Por isso que há governo na casa de Deus. É Deus quem manda. Deus mandou ir para esse lugar e nós temos que ir para esse lugar. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, etc, etc, né? Aí vamos lá para o versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui no deserto, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Irmãos, aqui no deserto, cada um faz o que bem entende, mas quando chegar na boa terra de Canaã, naquela terra tem governo de Deus. Deus é quem manda naquela terra, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Por isso, irmãos, não há escolha melhor, irmãos, do que escolher obedecer a palavra do Senhor. Não tem escolha melhor do que ficar debaixo do seu governo. Deus sabe o melhor para nós. Amém? Senhor Jesus. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Irmão, Jesus veio a esse mundo como a terra prometida para dar descanso e herança aos que creem. Por isso ele veio para juízo, para separar os que se julgam bons, justos aos seus próprios olhos, dos que se humilham, que creem na sua palavra com simplicidade. Os que se julgam bons, justos aos seus próprios olhos, irmãos, eles vão permanecer nos seus próprios pecados. Mas aqueles que se julgam pecadores, que nada são, que se humilham e creem na palavra do Senhor, eles serão salvos. Então, vou ler aqui de novo, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Geralmente, quando alguém se considera justo, despreza os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Por outro lado, estava o publicano, o pecador. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se você reconhece
que você é um cego de nascença. Por que cego de nascença, irmãos? Porque você nasceu em Adão. Quando Adão caiu, você se tornou cego. Então você já nasceu cego. Mas graças a Deus, um dia, o Senhor, com a sua saliva, Ele cuspiu no pó da terra e fez um lodo e aplicou nos seus olhos. A palavra saiu da sua boca e chegou até você, e mandou você se lavar no tanque do enviado. E você foi, se lavou, e agora você está vendo. Irmãos, maravilhoso. Mas se você for aqueles fariseus que se negam a dizer que eram cegos, eles achavam que eram justos, faziam tudo para agradar o Pai. Na verdade, irmãos, eles eram cegos e não viam e permaneceram nos seus pecados. João capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus, 3:17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para salvar o mundo, né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, quem não crê já está julgado, porque esse mundo já está julgado, essa cegueira já está julgada, o mundo já está julgado. Mas se você crê, você sai do julgamento, você toma outro status, outra situação, né? Porque quem crê, ele é salvo, ele mesmo não é julgado. Mas se você não crê, você já está julgado. Por isso, irmãos, como é importante crer na palavra do Senhor. Muda você de estado, muda você de uma condição já em julgamento, que já foi julgado, para um estado de salvação, né? O juízo, irmãos, é para remover toda indefinição. Irmão, nós que sofremos com os ataques do ano passado, do inimigo, e nós vimos que enquanto a situação não se definia, o inimigo tinha muito terreno para trabalhar, continuava contaminando as pessoas. Mas no momento em que alguns se definiram, irmãos, a bênção do Senhor chegou. Por isso o Senhor Jesus veio à terra, veio ao mundo para juízo, para provocar uma definição. Você está definido ou não? Expor o que parece ser de Deus, mas não é. E quando Jesus chega, a própria luz chega. Ele faz separação entre a luz e as trevas. Na verdade, irmãos, ele faz a separação entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em que árvore você está conectado? Faz toda a diferença. Então, irmãos, defina-se. A que árvore você quer estar conectado? Em que árvore você quer viver?
quer servir a Deus, irmãos, não seja governado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e errado, isso está certo, aquilo está errado, na razão humana, na lógica humana. Não, vamos andar pela árvore da vida. E como se anda na árvore da vida, irmãos, somos governados pela palavra de Deus. A palavra nos governa. E por fim, os fariseus expulsaram o que fora cego. Coitado. O que fora cego foi expulso pelos judeus. Por isso, irmãos, nós vamos entrar em João capítulo 10. Já que o fariseu foi expulso pela religião judaica, Jesus falou: peraí, vem para cá, agora tem um lugar para você. Que lugar é esse? Você é uma das minhas ovelhas. Então vamos entrar no capítulo 10. Sabe, não fique triste que você foi rejeitado pelos fariseus. Se você é rejeitado, Jesus vai chamar você: vem para cá. Eu vou receber você como uma das minhas ovelhas. Capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Irmãos, aqui fala que Deus tem um aprisco, e nesse aprisco Ele tem as suas ovelhas. Eu já vou adiantando a vocês, esse aprisco, irmãos, é o aprisco ainda da lei, tá? Dá uma olhada em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, os judeus que creram que eram verdadeiras ovelhas de Deus, essas ovelhas estavam confinadas dentro de um aprisco. Esse aprisco era a própria tutela da lei, na custódia da lei. A lei então serviu de aio para guardar as suas ovelhas do Antigo Testamento. Vocês entenderam? De maneira que a lei nos serviu de aio. Com que objetivo? Com que objetivo essas ovelhas são guardadas no aprisco? Para quando vier Cristo, para conduzir essas ovelhas a Cristo. Esse cego de nascença era uma dessas ovelhas no aprisco. E o Senhor Jesus veio, e agora Ele veio e conduziu essa ovelha que está dentro do aprisco para o Senhor, para Cristo, tá? Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é um tutor, uma tutela, enquanto não chega Cristo. Nós somos guardados, os judeus que eram ovelhas verdadeiras de Jesus, eles estavam sendo guardados dentro da tutela da lei, aguardando a chegada de Jesus. Mas quando Cristo chegar, eles serão conduzidos a Cristo, tá? Então, agora vocês entenderam, esse aprisco. Então vou voltar a ler para vocês. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Irmãos,
Cristo é a porta do povo escolhido de Deus do Antigo Testamento. Então todos que entram não por Ele são ladrões e são salteadores. Eles usurparam as ovelhas do Antigo Testamento, as ovelhas de Deus do Antigo Testamento, para proveito próprio. Vocês sabem que no Antigo Testamento havia algumas profecias em que Deus ficava muito indignado. A liderança que Ele levantou entre o povo de Israel, que deveria apacentar as ovelhas de Israel, deveriam cuidar das ovelhas. Pelo contrário, eles se aproveitavam das ovelhas. Eles engordavam e se aproveitando das ovelhas. Então esses que Deus colocou aparentemente foram colocados para cuidar deles, mas eles não entraram pela porta. Eles eram ladrões e salteadores. Irmãos, todos que entram dentro do aprisco das ovelhas, não por Jesus, não pela porta, irmãos, é ladrão, é salteador. Ó Senhor Jesus. Jesus foi enviado por Deus. Ele entrou pela porta, Ele é o pastor das ovelhas. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmãos, olha que maravilha. Jesus passou aqui na terra. Muitos não receberam a sua palavra, certo? Muitos rejeitaram a Jesus. Chegaram ao ponto de querer prender a Jesus e matar a Jesus. Mas, irmãos, havia algumas ovelhas que reconheceram a voz do Senhor. Algumas ovelhas ouviram a voz do pastor. E a verdadeira ovelha, irmãos, identifica logo a voz do seu pastor, porque ele chama pelo nome. Esse cego de nascença foi uma dessas ovelhas. Foi expulso pelos fariseus e agora Jesus o chama pelo nome. Ele reconheceu que Jesus era o pastor das ovelhas. E aí ele as conduz para fora do aprisco. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Você segue a quem você reconhece a voz. Não é isso que está acontecendo com você? Você reconhece a voz, aquela voz que fala a palavra para você? É o próprio Senhor, irmãos, falando a sua palavra a você, e você segue o Senhor. Como você segue o Senhor? Que você não vê. Como você segue o Senhor? Você segue a palavra. Porque quando você ouve a palavra, você ouve a sua voz. Você identifica que é o Senhor falando com você. É por isso que você está aqui. Alguns não estão aqui porque não reconheceram a voz, mas você reconheceu a voz. Alguns não seguiram, mas você seguiu. E você está seguindo porque você conhece a voz do seu pastor, e essa voz, a palavra, te dá direção. Mas em nenhum modo seguirão o estranho. Antes,
fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, mas vocês hoje entendem, né? Vocês compreendem. Irmãos, ó Senhor Jesus, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, quem são os que o Pai entregou para o Filho, para se chegar ao Filho? Irmãos, são essas ovelhas que reconhecem a voz, conhecem quem é o seu pastor e seguem o seu pastor através da palavra. Por isso 45 deixa claro como está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Deus mesmo ensina. E quem aceita a palavra de Deus que nos ensina, irmãos, são esses que Deus trouxe para o Filho cuidar. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Irmãos, então afinal de contas, quem são esses? Se você associar isso ao Deuteronômio 6, que nós somos o povo de Deus, que amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e nós somos aqueles que têm a palavra no coração, e nós somos aqueles que inculcam a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Irmãos, esses são os ensinados por Deus. Quem faz a imersão está sendo ensinado por Deus. Quem inculca a palavra no coração, você é um que é ensinado por Deus. E esse que é ensinado por Deus, irmãos, você tem ouvido da parte do Pai, e você tem aprendido da parte do Pai. Então esses vêm a mim, esses vêm até Jesus, esses vêm até o pastor. Você faz parte desses? Não? Não são todos os crentes, mas são os que têm aprendido do Pai, os que inculcam a palavra, fazem imersão na palavra, que acreditam na palavra, creram na palavra, com simplicidade, e obedeceram. Irmãos, a esses o Pai trouxe até Jesus, para Jesus cuidar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eles não vão seguir estranho, porque vocês não seguirão a estranhos, porque reconhece a voz do pastor. Irmãos, como reconhecer um estranho? É pela voz, não é? Pela voz, as ovelhas sabem: opa, não é o meu pastor me chamando, não. Não é não, alguém está querendo me enganar. Então, irmãos, é pela palavra. E hoje para nós é pela palavra profética. Os nossos adolescentes que inculcam a palavra no coração, ouvem a palavra de dia, de noite, dormem. Vocês ouviram o testemunho de hoje, estão até compartilhando no sonho. No alojamento dos adolescentes, um começa a falar, sonâmbulo, falando da imersão da palavra, compartilhando, e o outro respondendo. Como pode um negócio desse? Porque eles estão vivendo 24 horas, ouvindo a voz do pastor, a palavra do pastor. Irmãos, aí de repente, depois esses que estão aí todo o tempo ouvindo a palavra do Senhor, né?
e de repente vem uma voz do estranho. Você acha que eles não percebem? Eles são muito sensíveis. Eles vão falar: não, essa não é a palavra profética. Essa não é a voz que nós estamos acostumados a ouvir, a voz do meu pastor. Essa é a voz do estranho. Ó Senhor Jesus. Continuando, onde eu estou? 10. João 10. Jesus lhes propôs, bom, já li. 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Graças a Deus, vocês discernem quando é a voz do pastor, quando é a voz dos estranhos. São ladrões, são salteadores, vêm só para roubar. O ladrão, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Dentro do aprisco, dentro da lei, dentro da tutela da lei, né? Não tem outro jeito, você está confinado, então alguém tinha que trazer, né, feno, pasto seco para você comer. Mas agora Deus se libertou do aprisco da lei, e agora Ele fez você entrar pela porta e sair, porque agora Ele tem pastagem fresca para você. Você não precisa mais comer dos fardos e fenos secos. Você não precisa mais comer da comida enlatada. Não precisa comer aquela comida que alguém vai dizer: ó, 1800 e tanto, 1900 e tanto, tem um servo de Deus e uma comida que eu vou te dar. Não que não sejam, não que a palavra do servo do passado não seja boa, mas irmãos, é boa sim, nos traz ajuda, mas nós precisamos de pastagem fresca. Você já percebeu que você está mal acostumado? Você está mal acostumado porque toda semana tem palavra fresca. Tem muita gente comendo enlatrado. Tem muita gente só come feno ensacado. Mas o Senhor nos deu tanta graça. Irmãos, todo dia tem palavra nova, tem comida nova, tem pastagem nova. É só alegria. Isso nos dá força, energia para sair, pregar evangelho, edificar a casa do Senhor, pregar o evangelho do reino para trazer o reino de Deus de volta. Ó Senhor Jesus, só temos que agradecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus. O ladrão, bom, antes de seguir aqui, vou ler alguns versículos aqui, peraí. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Irmãos, nós já fomos libertados. Nós estávamos confinados, e agora o Senhor nos fez entrar e sair, e nós estamos achando pastagens. Não vamos nos submeter ao jugo de novo, daquilo que nos confinou. Tem pessoas aí que querem confinar vocês de novo, para comer enlatado, comer comida de feno ensacado. Não se submeta de novo a essa escravidão. Versículo 13, Gálatas 5 ainda, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados à liberdade. Estamos livres. Quem sabe alguns ainda, pouco tempo atrás, tinham bloqueios, tinham dificuldade de praticar o que o Espírito deu para as igrejas. Isso pode, isso não pode, imersão não pode, grito de guerra não pode, faz na sua casa, mas aqui não. A casa de adolescentes não. Mas irmãos, nós somos libertados. O Senhor nos chamou à liberdade. Mas não vamos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, agora que nós somos libertados, não é para dar vazão para a carne. Nós somos libertados, irmãos, é para servir uns aos outros. Vamos servir uns aos outros? Com a comida fresca. Não é com enlatado. Comida fresca. Vamos falar da palavra para os outros. Vamos fazer imersão. Vamos falar entre nós. Fazer habitar entre nós ricamente a palavra de Cristo. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, a lei toda que confinou o povo do Antigo Testamento, resume num ponto. Resume em quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, se nós cumprimos essa parte, irmão, na verdade nós estamos cumprindo a lei de Deus, que é amar uns aos outros como a ti mesmo, como a si mesmo. Vamos amar. Mas se vós, irmãos, na situação anterior, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, irmãos, vede que não sejais mutuamente destruídos. Deus não nos colocou aqui, irmãos, para a gente se morder, se devorar, não é isso? Uns aos outros. Deus nos colocou aqui, irmãos, para a gente amar uns aos outros. Mas como você vai amar? Com que capacidade, com que poder você vai amar? Me diga, como é que você vai amar? Pela palavra. O poder está na palavra. Não é a sua capacidade, não é o amor natural. Irmão, eu te amo, tal. Esse amor é natural. O amor natural, qualquer pizza resolve. Mas amor verdadeiro, irmãos, é ruminar a palavra, imersão na palavra, encorajar na palavra. Ó Senhor Jesus. Acho que eu vou continuar lendo. Posso continuar lendo Gálatas 5? Gálatas 5, vou continuar lendo, tá? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O Espírito e a carne são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sob a lei. Mas não fica escravizado pela lei, seja guiado pelo Espírito. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai.
Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós ruminamos a palavra, fazemos imersão na palavra, chegamos na rua, posso orar por você, pregando o Evangelho do Reino, e chega na hora, irmãos, muitas vezes eu não tenho capacidade de fazer aquilo que o Espírito me mandou para fazer. De onde vem a capacidade? Irmão, vem do próprio Espírito, da própria palavra. Os comportores das ruas sabem disso. Em alguns momentos, trava. Você não consegue ir mais para frente. Você não consegue mais abordar as pessoas, abrir o coração das pessoas. O que eles fazem? Nesse mesmo momento, eles param, né, e fazem imersão. Eles vão para a palavra de Deus, ouvir a voz do pastor, e o Senhor vai encorajá-los com a palavra, e com essa mesma palavra, eles aplicam novamente na oração e na comportagem. Aí funciona. Parece loucura, mas é assim que funciona. Às vezes os nossos adolescentes, pré-adolescentes, chegam para um casal, posso orar por você, e o casal é tocado, uma criança tão nova, orando por eles. Sim, pode sim. Tem algum pedido? Tem. Nós estamos brigando muito, o casal está brigando muito. O que um adolescente vai resolver esse problema? O que o adolescente faz? Ele pega a imersão, a palavra profética, e ora com a pessoa, simples e direto. E o Espírito faz a obra. O casal é reconciliado, os dois choram, Deus faz um trabalho ali. Irmão, o Espírito sopra para onde quer. Então nós somos guiados pelo Espírito. Como sermos guiados pelo Espírito? É pela palavra. Se você quer continuar andando na carne, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você quer continuar andando na carne? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, a sua carne está crucificada. Por quê? Porque estão todo o tempo imersos na palavra, que traz a realidade da cruz na vida deles. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não estamos mais nesse ambiente. Nosso ambiente aqui é de amor. O ladrão vem somente para roubar. Versículo 10, vamos voltar lá. João 10. João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, tem algumas pessoas que chegam até você, aparentemente querem o seu bem, só que eles querem alcançar o objetivo deles. Qual é o objetivo deles? Eu não sei, pode ser variados. Pode ser lucro, interesse próprio, aproveitar você para ter fama, popularidade,
para satisfazer uma ambição própria, né? Ou busca pelo poder, seja o que for, irmãos, são argumentos, né, escusos. Eles não querem o seu bem, falam que querem o seu bem, que oram por você, mas na verdade não querem o seu bem, tá? E no final, irmãos, pouco preocupado com a sua saúde espiritual. Desfazem famílias, desfazem casamentos e deixam os filhos sem cuidar. Você imagina, irmãos, os adolescentes que estavam nesse ambiente da casa de adolescentes, e de repente os pais afastam esses adolescentes desse ambiente maravilhoso. Quem responderá por isso? Quem responde por isso? A destruição do futuro deles. Irmãos, o ladrão, ele vem só para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, como bom pastor, ele veio para dar vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele morre pelas ovelhas. Ele faz de tudo porque ele ama as ovelhas. Irmãos, é diferente do ladrão, tá? Então, Paulo, ele já alertava, né, no seu tempo, em Atos 20. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 20. Versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eles dizem que se preocupam com o rebanho, na verdade, eles, para chegar no objetivo deles, eles não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esse é o objetivo deles, de conseguir mais discípulos, conseguir mais seguidores, seja para fama, seja para lucro financeiro, ou seja para ambição, né, de poder, ou qualquer outra coisa. Mas, irmãos, não é o amor pelas ovelhas. Ó Senhor Jesus, o pastor dá vida pelas ovelhas. Ele pode ser sacrificado e não as ovelhas. Jesus veio para nos dar, né, vida em abundância por meio da sua morte e ressurreição. E qual é a maneira que ele tem, irmãos, para trazer a bênção para nós? E a bênção de Abraão é Gálatas 3:14. Irmãos, a bênção de Abraão é o Espírito Espírito prometido que nós recebemos pela fé. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar João 10, versículo 12, que diz, versículo 12: o mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Irmãos, o mercenário não é pastor porque ele trabalha por dinheiro, ele trabalha por interesse. Ele aparentemente quer bem das ovelhas, mas as ovelhas não lhe pertencem, pertencem ao pastor. Então, aí quando vem o lobo, e quando ele vê perigo de morrer, esse mercenário, ele é o primeiro a fugir, porque ele se preocupa mais consigo mesmo do que com as ovelhas. Irmãos, não é, né, na história da Bíblia, nós vimos o jovem Davi, quando ele apacentava as ovelhas, chegava um leão, chegava um urso, ele não deixava nem leão nem urso devorar suas ovelhas, ele ia lá lutar pessoalmente para arrancar as ovelhas
da boca do leão ou do urso. Irmãos, eu nunca vi um negócio desse. Como é que eu fico me imaginando, como é que eu vou enfrentar um leão? Como é que eu vou enfrentar um urso? Melhor salvar a minha vida do que, antes perder uma ovelha do que perder a minha vida. Irmãos, esse é o mercenário. Mas Jesus não. Jesus, Ele ama as ovelhas. Ele deu vida pelas ovelhas. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você conhece o bom pastor? Você conhece o seu pastor? O pastor conhece as ovelhas. Ele tem uma relação de vida com elas. Ele realmente dá vida por elas. Não é mera retórica, não é conversa vã, não. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Quem são essas ovelhas de outro? As outras ovelhas, que não desse aprisco. As ovelhas daquele aprisco eram os judeus que creram no Senhor Jesus, não é isso? Mas o Senhor disse, ainda tenho outras ovelhas. Que outras ovelhas são? Os gentios, que virão a crer no Senhor Jesus, que somos nós. Vamos falar para o Senhor, Senhor, essa noite aqui, olha quantas ovelhas aqui, ó. As outras ovelhas estão aqui. Esse auditório está cheio de ovelhas. Não daquele aprisco. E o Senhor realmente nos chamou e nos trouxe para juntar em um só rebanho. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim, elas ouvirão a minha voz. Vocês ouviram a voz do Senhor? Elas ouviram, mas o que é ouvir a voz? É a palavra, irmãos, é a palavra. Então haverá um rebanho e um pastor. Irmão, não há dois rebanhos, é um só rebanho. Mas a nossa igreja quer ser independente, autônoma. Irmão, não existe isso. Nós todos somos ovelhas do mesmo rebanho. Não há outro rebanho. Há um só rebanho do Senhor. Não é? Ó Senhor Jesus. Por isso que em 1 Coríntios 12, versículo 13, eu vou ler desde 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Irmão, um só rebanho e um só corpo. Não há vários corpos, é um só corpo. Quer judeus que estavam no aprisco, e Jesus tirou-os do aprisco, quer gregos, que são as outras ovelhas que somos nós, quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus, e elas ouvirão a minha voz. Chegou a hora de ouvir a voz do Senhor. Chegou o momento, irmãos. Por isso, irmãos, a palavra profética é tão importante. O inimigo de Deus está atacando demais a palavra profética, porque ela é a voz do pastor. Ele vai fazer a sua obra através desse um só rebanho. Ó Senhor Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Você acha que é só blá blá blá? Ele morreu por você. Ele foi injuriado por você. Os líderes judeus o difamavam, procuravam prendê-lo, procuravam matá-lo. Depois, na hora da crucificação, vocês vão ver ainda, inventaram 1000 mentiras contra ele. Irmãos, ele sofreu como uma ovelha em direção ao matadouro, não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele precisava morrer por tua causa e por minha causa. Ele deu a vida pelas ovelhas. Por isso, irmãos, meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Irmãos, não é porque as autoridades dos judeus mataram a Jesus, não. Se Jesus não quisesse entregar, ele não entregaria. Tá certo ou não? Ninguém tomaria a vida dele à força. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, mas ele mesmo quis morrer. Não é que ele morreu porque não tinha outro meio, não, ele mesmo entregou. Ele entregou por tua causa, entregou para minha causa. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandato recebi de meu Pai. Irmãos, esse é o espírito de um verdadeiro pastor e não mercenário. E esse espírito de pastor, irmãos, o Senhor está impregnando em nós. Nós não podemos cuidar das pessoas, irmãos, como um mercenário, por algum interesse. Estão fazendo isso por interesse. Não temos interesse nenhum para nós. Estamos aqui, irmãos, aprendendo do nosso pastor de dar vida pelas pessoas, pregando o evangelho do reino, a rede de cuidado. Vamos, irmãos, vamos cuidar bem das pessoas que vierem nos procurar. Essas ovelhas novas, precisamos cuidar através da rede de cuidado das mulheres conectadas, da rede de cuidado dos homens de oração. Vamos cuidar bem dessas pessoas. E não é, irmão, cuidar e logo nós colocarmos para funcionar na igreja. Não é para ficar cuidando 1, 2, 3, 4, 10 anos, né? Nós temos que cuidar, já colocar para funcionar. Cuidar dos adolescentes, cuidar dos diversos serviços, né, irmãos? Então, graças ao Senhor, o Senhor, Ele quer infundir em nós esse mesmo espírito de pastor, de dar a vida pelas ovelhas. Irmãos, nós somos esses. Por que você vai para a rua? Porque você ama as ovelhas, você ama as pessoas, você é capaz de dar vida pelas pessoas. Amém. Jesus é o Senhor.